Nação palmeirense, Palmeiras agora se preparando, né, o foco total para o jogo dessa quarta-feira pela Libertadores contra o Cerro Porteño. Palmeiras venceu ontem 2-1, tá na parte de cima da tabela, né? Venceu o primeiro jogo também na Libertadores contra o Sport Cristal fora de casa. Então o Palmeiras precisando aí de mais uma vitória aí já para garantir duas vitórias em sequência do campeonato da Copa Libertadores, né? E também no próximo final de semana, pessoal, tem um clássico, né? Corinthians e Palmeiras, né? Então, sem sombra de dúvida, é fundamental, primeiro, fazer uma boa partida contra o Cerro Porteño, garantir já a segunda vitória consecutiva, para depois ir para esse clássico confiante, né? Apresentando um bom futebol, e o torcedor palmeirense vai apoiar sem sombra de dúvida, né? Eu sei que tem muita gente aí desconfiada, mas eu sempre digo, calma que tá apenas no início, pessoal. Vamos acompanhar o vídeo, né? Crédito do vídeo ESPN Brasil e Placar TV. Os links vai estar aqui na descrição. Vamos acompanhar, final do vídeo, deixar a minha opinião. Vamos lá. Com alguns jogadores reservas, mas é a primeira vitória do Palmeiras no Brasileirão. Vitória. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Um beijo para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente amanheceu aqui em frente à academia de futebol e a galera passando aqui na frente da avenida, né? De carro mesmo, o pessoal agora provocando, gritando pênalti, enfim, por conta do que aconteceu no final de semana. O Palmeiras conseguiu vencer por 2-1 o Sport. A vitória veio justamente no lance polêmico, que foi o lance envolvendo Matheus Alexandre e Rafael Veiga. Então, visto pelo Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida, e também com o Rodrigo Sá no VAR, que teria sido pênalti o lance aos 42 minutos do segundo tempo. A gente já vai falar sobre isso, mas só lembrando também, destacando que o Palmeiras, né, para essa partida, o técnico Abel Ferreira sofria com vários desfalques, então além dos jogadores que já estavam no departamento médico, Bruno Rodrigues, Paulinho, Maurício, Marcos Rocha, que seguem em transição física, tinha também Richard Rios dessa vez, Mike, o próprio Maurício, que estava nessa promessa de voltar e, enfim, acaba não ficando pronto para mais uma rodada, mas o Palmeiras vinha embalado com a vitória na Libertadores, né, no jogo fora de casa pela Libertadores, a primeira partida. Nessa semana tem mais uma partida, só que em casa, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, e conquistou seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Abel Ferreira pensou num time misto, então, né, entrou com 3 zagueiros nessa partida, teve Rafael Veiga saindo do banco, Piquerez saindo do banco, o próprio Giai foi titular nesse jogo, então realmente foi uma partida diferente desse ponto de vista tático e técnico do Palmeiras, mas que acabou se destacando por conta do resultado e principalmente por conta da polêmica envolvendo a arbitragem, que deixou todo o pessoal do esporte, né, não só jogadores, mas também a comissão técnica e dirigentes muito na bronca, né? A gente ouviu o vice-presidente Guilherme Ferreira chegar a sugerir que é importante até tentar importar árbitros para a CBF, né? Porque ele falou que a gente já tem jogadores, tem também treinadores, como o próprio treinador do esporte, que é português, o Pepa, que é português. Ainda assim, ele falou que seria interessante a gente pensar nessa importação de árbitros. Ficou no 2-1 para o Palmeiras, 3 pontos para a equipe alviverde. A gente vai ouvir agora os personagens dessa partida. É algo que esta equipa tem dentro, independentemente de quem jogar. O jogo só acaba quando termina e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades e, como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. Vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipa em casa aqui vai dar muito trabalho. Então amanhã a gente tem uma reunião 2h30 com essa comissão de arbitragem e será colocado isso em pauta. Vamos cobrar, né? A gente entende que não foi pênalti. E, aliás, nós temos a certeza que não foi pênalti. Não, quem teve um apagão foi o VAR. Teve um apagão e grande. E agora vi o lance e eu fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo. Eu jamais me vou sentir pequenino. Hoje quiseram e fizeram com que a gente se sentisse pequeninos, mas nós não somos pequeninos. Vamos continuar a trabalhar com indignação com o que aconteceu. Já não podemos fazer nada com aquilo que aconteceu, que foi uma vergonha das grandes.
Bom, é isso. A gente ouviu aí o Pepa falando, também o dirigente do Sport, além do Abel Ferreira, que dessa vez não se envolveu nessa questão das polêmicas da arbitragem, né? Nessa semana o Palmeiras volta a campo pela Libertadores, vai enfrentar o Cerro Porteño em casa, jogo também pra gente ficar de olho, já por conta daquela situação que ficou muito mal resolvida entre Cerro Porteño e Palmeiras na Libertadores Sub-20, aquele caso muito lamentável de racismo que o jogador Luigi sofreu no Paraguai, e esse jogo vai ser no Allianz Parque nessa quarta-feira. Além disso, no próximo final de semana tem um derby esperando o Palmeiras de novo no Allianz contra o Corinthians, então, e o Sport vai pegar o Vasco em casa. O Sport ficou com 1 ponto nessa rodada e o Palmeiras está com 4 pontos ali junto com a pontuação dos líderes. Bruno e Mário. Boa, Vitória, obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você. É que semana, né, do Palmeiras, então joga em casa agora com o Cerro e depois joga em Barueri contra o Corinthians. Como é que o Palmeiras foi ontem? Dependeu de pênaltis marcados pra conseguir vencer, Jailson? Foi assim? Sim. Não criou, não foi brilhante como deveria? Bom, o Palmeiras está com dificuldade, né? Continua com a mesma dificuldade, ao meu ver, né? De criar oportunidades. Tanto que o Vitor Roque segue sem gols, né? Segue aí 6 jogos, se eu não estou enganado. Enfim, o Palmeiras continua tendo a possibilidade de chegar na linha de fundo e cruzar para a área. Quando o Estevão está em campo, é muito torto. Fica extremamente dependente do talento individual do Estevão. E como eu já falei aqui algumas vezes, se for para jogar com o central, se for para ficar jogando bola na área, o Flaco Lopes. É melhor ter o Flaco do que ter o Vitor Roque. É assim que saiu o primeiro pênalti. Sim. Então, eu acho que o Abel Ferreira vai ter que trabalhar assim, vai ter que... o problema é o tempo, mas acho que o Abel Ferreira vai ter que trabalhar com esse time para ver o que ele consegue fazer, que esse time cria um pouco mais por baixo, né? Acho que a questão é justamente essa, porque o Vitor Roque ele vai ter mais para dar para o Palmeiras quando estiver jogando por baixo, não por cima. Ontem o Felipe Anderson foi titular mais uma vez, né, Marra? O Estevão e o Veiga estavam no banco. Sim. Aí na entrevista o Abel falou, se a gente tivesse em vantagem ou tivesse uma outra condição na partida, talvez nem os usasse. Acabou colocando os dois, o Piquerez, para tentar vencer o jogo e assim conseguiu. Exatamente, porque voltava de um jogo importante de Libertadores, porque vai ter uma semana que vai sugar muito da energia do Palmeiras. Acho que agora é importante a gente entender um pouco mais do dia a dia do futebol. Depois de muito tempo, o Abel reclamou várias vezes, outras vezes ele nem reclamou, mas ele entregou. O Palmeiras agora tem reforços. Só que você não traz o reforço e injeta o reforço no time. Não é isso. Não é na veia. Porque se fosse, o Palmeiras estaria ganhando vários jogos com muita facilidade. Mas trazer o reforço... Os reforços, eu lembro até da Leila falando 7, trazer tantos reforços, está exigindo do Abel um tempo que o calendário do futebol brasileiro não oferece a ele. E a gente está na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, antes da segunda rodada da Libertadores. Os reforços com características diferentes vão mudar o jeito do Palmeiras jogar. Mas, de novo, não é injetável, é o tempo e é difícil. Ontem o Palmeiras teve dificuldade, como ele teve na semana passada e como ele vai ter durante a semana. Mas o Abel tem que aproveitar o pouco tempo que tem para ir fazendo os reforços ficarem mais assimilados pelo companheiro, para que o futebol seja melhor. Mas eu acho que é melhor ter reforço que não ter. Sim, claro. E aí ele vai tentando encaixar essas peças todas. Mais cedo aqui no Sport Center, a Renata Roel participou do programa, avaliou os lances da arbitragem e entendeu que o pênalti para o Palmeiras foi mal marcado. A gente ouviu também. A real é que o Palmeiras teve vários anos de sua história em que ele fez campanhas ok, né? Ficou ali quinto, sexto e tal, ganhava jogo, ganhava clássico, perdia, mas... 2011, 2010, aqueles times do Filipão, chegou a uma semifinal de Sul-Americana. Você vai ganhar jogo. Você vai perder na mesma proporção. E o seu ano vai terminar ali, sem acontecer absolutamente nada. E o torcedor enxergava aqueles times como? Sem nenhum tipo de esperança de que alguma coisa aconteceria, porque você enxergava um jogo de uma equipe que não tinha nenhum tipo de ambição, de padrão, de organização, de individualidades que pudessem se sobressair, quando na hora que de fato começa a chegar no momento em que os diferentes vão se destacar pelo que fazem em termos de versatilidade, essa equipe vai estar no senso comum, que é o Palmeiras hoje.
Um Palmeiras que depende de arbitragem para ganhar. Um Palmeiras que se sobressaiu diante de adversários muito inferiores e ainda quase voltou para casa sem 2 pontos lá do futebol peruano, da equipe do Sporting Cristal. Um goleiro tomando bolas defensáveis. Um meio-campo que não marca, não ataca. Pessoal, temos que ser realistas, né? Facicano, às vezes ele extrapola, passa dos limites. Inclusive, eu não concordo com algumas coisas que ele diz aí. Mas, assim, o Everton tá sofrendo muitos gols que a gente não esperava, né? Que antigamente essas bolas aí, ele não deixava passar, né? Eram bolas defensáveis para ele, né? Mas outra coisa, o pessoal tá apenas começando. Esse time ainda vai dar liga, esse time ainda vai chegar longe. Por quê? E tem até reforço para estrear, como é o caso de Paulinho, né? Então, não há motivo, para mim, não há motivo de desespero. Aí sim, chegar no meio de uma Libertadores, meio do Campeonato Brasileiro e o time ainda tiver desse jeito, aí sim. Aí é preocupante, né? Laterais inoperantes, atacantes que não resolvem, que não fazem gols. E aí no pouco que tem, é um garoto da base que entra para tentar salvar, como no jogo do Sporting Cristal. E o prêmio que o garoto da base ganha no jogo seguinte é sequer pisar 1 minuto em campo. É a falta de transparência do treinador em diversas explanações que são necessárias para o torcedor, de cobranças do porquê que esse time, que custa 440 milhões, joga um futebol paupérrimo, inferior a times que hoje estão e devem brigar até para não cair no Campeonato Brasileiro. São essas cobranças que tem que ser feitas. Ai, ele não tem o fulano, o Beltrano, o Ciclano. Meu amigo, ele ganha 3 pau por mês, cara. O cara tem que encontrar a solução. E tem por onde encontrar a solução. Não estamos falando do Zé das Couves Futebol Clube. Estamos falando do Palmeiras, que todo mundo coloca como time que daqui a 2 meses vai pisar em campo para jogar Mundial de Clubes. O maior ano da história do clube, em termos de disposição de competições, a você divulgar. Você tem um time que há 2 meses da maior competição da história que o clube vai disputar, ele entra em campo com o torcedor enxergando uma equipe que muita gente, se não tomar cuidado, vai brigar em parte baixa da tabela, porque os resultados estão mascarando um futebol inexistente. O time do Palmeiras é mal montado, mal treinado, mal escalado. Ele hoje tem ojeriza ao futebol. Ele odeia jogar futebol. Porque ele se livra da bola como talvez as pessoas se livram de uma batata quente. Sabe, chega a bola e pelo amor de Deus a bola chuta, não que eu não gosto disso aqui, sabe? Parece uma ratazana. Você tem essa visão do jogo do Palmeiras há algumas semanas. Deixa eu ver se alguém tem alguma visão diferente. Você viu o jogo do Palmeiras ontem inteiro, não? Não, não vi. Você viu, Quesada? Eu vi. Você acha tudo isso mesmo? Essa coisa horrorosa mesmo? Eu acho assim, vamos lá, resultado, pô, o time tá na ponta do campeonato, ok, tá? Mas é o que a gente discute. Se a gente ficar discutindo só resultado, não é hora de falar do rival, tá? Aí você não critica o técnico porque ele foi campeão. Aí você também não vai criticar mais o Abel porque ele ganhou 10 títulos no Palmeiras. Então você não critica mais. Então é o seguinte, você aperta lá o botão proibido criticar o Abel e deixa acontecer. O nosso papel aqui é ver e contar aquilo que a gente está vendo, né? Do que o Palmeiras não está apresentando. O time do Palmeiras é um time sem alma. É um time sem alma. Campeonato Paulista arrastado que o Palmeiras fez. Os 2 jogos da final. Pô, pelo menos chegou na final, falou, pô, agora estamos na final contra o maior rival. Agora... Vamos, né? Pô, fez 2 jogos entre nós, hein? 2 jogos... Piores do que água de salsicha. A culpa não é do Corinthians, porque o Corinthians também montou um esquema pra... Mas o Corinthians quis ganhar o campeonato. Não, o Corinthians sim, mas eu acho que o Ramon também fez um esquema pra evitar que o Palmeiras pudesse produzir mais. Só que o Palmeiras também não consegue produzir nada contra ninguém. Mas você sabia que o Ramon ia tentar travar o Palmeiras? Sim. Mas eu acho assim, quando se ganha alguma coisa, é porque você fez alguma coisa, mas é porque o outro também deixou de apresentar algo. E o Palmeiras vem deixando de apresentar algo desde o ano passado. Eu vou falar pra você, o último grande momento do Palmeiras foi aquela virada histórica lá contra o Botafogo, que rendeu o título do Campeonato Brasileiro. Porque na temporada passada ganhou o Campeonato Paulista. Em que um moleque de 17 anos porque o time tava tomando 3. E aí não tem nada a ver com o treinador. É o que o Romário falou
falou no final de semana. 20% no máximo é o técnico. Os outros 80% dos jogadores. Se o jogador não fizer aquilo que o técnico está pedindo, não adianta. Você não... Pô, quem ganhava era o Pelé ou era o Lula? Quem que ganhava? Não, explica aí quem que é o Lula, porque senão vai dar confusão. O Lula, o técnico Lula do Santos, grande treinador do Santos. Luiz Alonso Pérez. Máximo respeito ao Lula, mas quem ganhava os jogos? Aquele Lula era bom, hein, velho? Era o Pepe. Então, imagina, o Lula bom, a gente sabe qual é. Era o Pepe, era o Mengalvio, era o Coutinho, era o Pelé, entendeu? Eu acho que aí também é o jogador. Pô, você vê o Veiga. Pô, o Veiga não tá jogando nada. Nada. Troquem no Matheus Pereira. Começo do ano eu falei. Troquem no Matheus Pereira. Mas o Matheus Pereira, Pereira na final da Sul-Americana, o Matheus Pereira, vocês viram o jogo. Não, mas o Quesada. Não é, mano. A troca que eu propus não era pelo Matheus Pereira. A troca que eu propus era 20 milhões de euros, Rafael Veiga pela dupla do Atlético. Hulk e Paulinho. Essa era a minha proposta. Pode ser uma ótima dupla, mas eu tô falando que o Matheus Pereira tá encostado lá. Não tem clima com o Alexandre Matos. Não tem clima com o técnico que já desde os tempos do Al-Hilal, Leonardo Jardim e o Matheus Pereira não são ali muito... Hulk e Paulinho seria legal. Ótimo, seria maravilhoso, mas o Matheus é um grande jogador. Baita meia. Acho que no Palmeiras seria ótimo para ele se recuperar. O Veiga no Cruzeiro seria ótimo. O Alexandre adora o Veiga. Ele quem levou o Veiga lá pro Palmeiras. O empresário do Veiga é muito amigo do Alexandre Matos. Faz um grande negócio. Ajudem-se. Se ajudem. Agora, o papo é... vamos renovar com o Veiga. Gente... Aí são essas amarras. Eu falo que a cegueira da idolatria é o que mata o futebol. Isso é bater um pênalti, Flavinho. Você viu? Piqueires? Alto, forte. Não, flaco, né? Flaco. O mínimo, história, né? Porra, se o cara e não Vitor consegue Roque, dar a quantos bola gols no já fez o Palmeiras? Não fez gol ainda. Ó como se bate um pênalti. O goleiro não sai nem na foto. Sim, bom, mas voltando à vaca fria, que é o que interessa, tá? Não caiu nessa. A opinião nossa. Na época da Parmalat não era vaca fria, né? Era quente, né? Leite. Não, tá bom. Mas, gente, o que eu tô falando é... Não se baseiem por resultados que mascaram um futebol pobre. Porque times como 2007... dirigido pelo falecido e uma pessoa maravilhosa, Caio Júnior, que foi um time super legal, brigou até a última rodada para ir para a Libertadores. Esses times ganhavam clássicos. 2006 se salvou. Esses times ganhavam jogos. Esses times não só perdiam. Esses momentos ruins do Palmeiras, esses momentos em que o Palmeiras não ganhou nada na vida, esses times conseguiam resultados iguais a esses. Iguais a esses. Você vai ganhar um jogo, vai perder, tal, mas isso não quer dizer que esse time dentro de campo vai passar uma aspiração de que ele quer alguma coisa. Esse time hoje, esse Palmeiras versão 24, 25, não passa nenhuma credibilidade. E o que se tem que fazer para que esse time... Já falei. Mandar o técnico embora. O projeto do Abel acabou. E não pode... Por que não pode criticar o Abel? Porque ele ganhou tudo lá pera um pouquinho. Criticar é uma coisa. Por que não pode demitir? Sormani, futebol é factualidade. Tá? É cobrança sempre. A idolatria tem que vir depois que fechar o ciclo. Fechou o ciclo, o Abel, tá vendo? Como foi o ciclo do Abel? Ganhou tanto, perdeu tanto, então você coloca no pedestal. Enquanto estiver um trabalho rolando, é cobrança todo dia. Tá, mas o Abel tem que sair ou não? Isso que eu não entendi. Pra mim, sim. Eu não teria nenhum tipo de medo. 2 meses do Mundial? Aí vem uma outra coisa. Bem lembrado, você me deu um gancho. Que eu falei ontem na minha live. Em 2020, o Palmeiras é campeão paulista em cima do Corinthians. O Palmeiras... Tá te provocando. Não. São fatos, tá? Ele passa a primeira fase da Libertadores. Em primeiro, no geral. Com o professor. E fazia um campeonato brasileiro bastante seguro, brigando lá em cima. Aí ele pega um período de 3, 4 jogos sem vencer. Com o Luxemburgo. O que acontece? Passaram o facão no Luxemburgo. Luxemburgo caiu. Tá? Assumiu o Cebola, que reajeitou tudo. Chegou Abel, com muito mérito, é verdade. E fez o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O grande jogo do Cebola foi aquele 3-0 contra o Bragantino. E em Bragança do Paulo. Isso, teve no Atlético Mineiro também. O Palmeiras teve um jogo com o Galo. Mas enfim, Sormani, um resumo. Aquele time do Luxemburgo, que gerou a demissão dele,
jogava muito mais bola do que esse Palmeiras do Abel. Esse no total ou de hoje? 2024 e 25. Essa versão atual. Sim. E o Luxemburgo caiu por muito menos do que estão segurando o Abel. Não, mas quem era o presidente? Era outro Maurício presidente. Gagliotti, mas quem era o diretor de futebol? O Anderson Barros. Anderson Barros, ou seja, mas aí é o presidente. Aí é o presidente. Não. Pessoal, aí eu discordo de Facincano, né? Acho que não é hora de demitir treinador, pelo amor de Deus, né? Se for com esse pensamento aí. Primeiro, vamos lá. Palmeiras venceu 2 jogos difíceis contra o Sport Cristal e contra o Sport, né? Fora de casa. 2 partidas fora de casa, um Brasileirão e Campeonato Brasileiro, né? E teve um empate contra o Botafogo em casa. Contra o Sport Cristal, para mim o desempenho foi ruim. Contra o Botafogo, foi um desempenho mais ou menos. E contra o Sport também foi um desempenho mais ou menos, até porque ele priorizou alguns jogadores, né? É uma pergunta que se faz. Pessoal, será que Abel desaprendeu a comandar um time de futebol? É a pergunta que eu pergunto aqui para vocês. Será que Abel desaprendeu? Para mim, não. Para mim, Abel continua sendo o mesmo treinador. Só que tem alguns pontos a ser citados aí que às vezes a mídia esquece, né? Assim, Cano não fala, né? Pessoal, são vários reforços que chegaram. A dupla de zaga nova. Tem volante novo. Tem atacante novo. Então, sem sombra de dúvida, isso requer o quê? Treinamentos e tempo para o cara entrar em ritmo, né? Tem jogador que sequer estreou ainda, como é o caso de Paulinho, né? Não sei se vai ser relacionado para o jogo do Cerro Porteño, né? Tem o Cerro Porteño na quarta, tem um clássico contra o Corinthians no sábado, né? Então, pessoal, eu acho que não é motivo para desespero. Eu acho que não é motivo para pânico. O Palmeiras, para mim, se tinha um momento que pode passar por estabilidade, foi esse que passou, né? A partir de agora, eu sei que vai ter pouco tempo, né, para Abel trabalhar essa equipe, né? Mas o pouco tempo que ele tem, eu acho que ele tem condições. Se tem um treinador que pode recuperar essa equipe aí, é Abel Ferreira. Não tem outro. Você vai colocar na mão de quem essa equipe? Então, pessoal, não é motivo para desespero. Eu vejo muito torcedor palmeirense aí desesperado. Muito torcedor palmeirense aí em pânico. Não, pessoal, acho que não é para isso, né? Não é para isso, não é para desespero, não é para entrar em pânico. Claro, temos que ser realistas. Hoje o Palmeiras não joga o melhor futebol do Brasil. Em alguns jogos o rendimento cai bastante, mas temos que dar crédito, né? Crédito porque tá chegando jogadores, crédito porque o treinador conhece esse elenco. O treinador conhece mais do que tudo o Palmeiras. E para mim, se tem um cara aí que pode conquistar algum campeonato como treinador ainda, é Abel Ferreira. Não adianta querer inventar, né? Tem 2 jogos difíceis pela frente, né? Eu acho que o desempenho nesses 2 jogos difíceis vai melhorar. Contra o Cerro Porteño, contra o Corinthians, né? É importante, né, fazer 2 vitórias consecutivas na Libertadores. É importante continuar invicto, né? E, se possível, fazer uma boa vitória contra o Corinthians, né? Quem sabe aí a estreia de Paulinho. Paulinho, que o torcedor palmeirense está nessa expectativa aí, né? A maior expectativa. Pela estreia, que ele consiga fazer uma dupla, um trio ali, na verdade, né? Ele, Paulinho, Vitor Roque e Esteves, né? O que a gente espera aí, eles consigam um bom desempenho nesse ataque, né? E o demais não tem muito o que entrar em desespero, entrar em pânico, não, pessoal. Dar tempo ao tempo. Abel vai recuperar esses jogadores. Os caras vão desempenhar um bom papel e no final do ano eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que o Palmeiras vai estar comemorando o título, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários também, mas antes eu peço aí para você se inscrever no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.